Boa noite, igreja. Eu os cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. E eu quero nessa noite dar continuidade à palavra que eu preguei na noite de quinta-feira passada sobre o tema Segredos para não desanimar. Naquela noite, então, nós usamos o texto do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que diz: Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, semana passada nós falamos que o primeiro segredo para nós vencermos as aflições e não desanimarmos é nós termos um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus. Segundo segredo é: quem é você? Nós sabemos quem nós somos diante de Deus. O terceiro conselho é saber qual a nossa missão e lugar no reino de Deus. E o quarto conselho que nós falamos na quinta-feira passada é dedicar um tempo para nós mesmos. Então, nesta noite eu quero dar continuidade a essa mensagem, falando então de um quinto segredo para nós não desanimarmos diante das aflições. Então, esse quinto segredo é nós aceitarmos falhar em alguns momentos da nossa vida. Para o mundo, falhar é o mesmo que fracassar. Então, nós estamos doutrinados a não falhar, a não aceitarmos o segundo lugar, a não aceitarmos a medalha de prata. Então, fracassar para o mundo falhar para o mundo é você fracassar. Mas fracassar verdadeiramente é quando nós desistimos de algo, né? Quando nós desistimos de algo, aí sim nós fracassamos. Então, nós temos que aprender a lidar com as falhas e tirar delas aprendizados. É isso que nós precisamos aprender. Se você olhar a história de Thomas Edison, aquele inventor da lâmpada, né? Ele diz assim: eu não falhei 999 vezes, só encontrei 999 maneiras de como não fazer uma lâmpada. Mas como todos nós sabemos, ele então, por fim, inventou a lâmpada. O que diz a Bíblia então a respeito de falhar? A Bíblia diz assim no Salmos 145, verso 14: O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. O Senhor sabe que em algum momento da nossa vida nós vamos falhar, mas o Senhor está dizendo para nós nessa noite que falhar não é fracassar. Nós podemos falhar sim em alguns momentos da nossa vida. Então, falhar faz parte da natureza humana. E Deus sabe disso. E Ele está dizendo aqui, que Ele ampara os que caem e levanta todos os que estão prostrados. O Senhor, quando escreve, a nossa história, o Salmo 139, diz que antes de nós existirmos, o Senhor já tinha todos os nossos dias escritos no seu livro. O Senhor sabia que em alguns momentos nós iríamos falhar, nós iríamos não fracassar, mas falhar. E o Senhor sabe que isso faz parte da natureza humana. Um sexto segredo que eu quero compartilhar com a igreja para não desanimar é cercar-se de pessoas que te motivam. Então, as pessoas que estão à nossa volta, elas têm o poder de nos destruir, mas também o poder de nos fazer vencer. Então, infelizmente, há muitos destruidores de sonhos, muitas pessoas negativas, muitas pessoas pessimistas, que só olham as circunstâncias, muitas pessoas murmuradoras. E o conselho que eu deixo essa noite é que quando a pessoa é muito negativa, nós precisamos ser sábios para filtrar os seus conselhos, filtrar aquilo que essas pessoas dizem.
Então, cerque-se de pessoas cheias de vida, pessoas sonhadoras, pessoas que nos influenciam para novas conquistas. Nós não podemos nos cercar de pessoas pessimistas, porque senão nós vamos desanimar diante das aflições. A Bíblia diz que Moisés enviou 12 espias para espiar a terra prometida. E 10 espias vieram e trouxeram ali uma notícia falsa a respeito daquela terra prometida. E a Bíblia também vai dizer que toda aquela geração que acreditou no relatório daqueles 10 espias, eles morreram durante 40 anos que eles peregrinaram no deserto, eles foram morrendo. Daquela geração que saiu do Egito de 18 anos para cima, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Então, veja bem que aqueles 12 espias acabaram com o sonho de uma geração inteira. De uma geração que saiu do Egito, que saiu da escravidão, tinha no coração a terra prometida, mas por causa daquele relatório destrutivo, daquele relatório ruim, eles então pereceram no deserto. Então, um sexto segredo para nós não desanimarmos é nós sermos cercados de pessoas que nos motivam para a glória do nome de Jesus. Amém? E um sétimo segredo para nós não desanimarmos é nós termos cobertura espiritual sobre a nossa vida. O texto de Êxodo, capítulo 17, versículo 8 a 13 diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia, pois as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo a fio de espada. Veja bem que Moisés dá uma ordem a Josué para que guerreie contra o povo amalequita. E a Bíblia está dizendo que enquanto Moisés está com a mão erguida, o povo prevalece. Quando a mão de Moisés abaixava, o povo perdia. E Arão e Hur então vêm, coloca Moisés assentado numa pedra e eles sustentam as mãos de Moisés numa posição de intercessão. E o povo de Israel prevaleceu contra os amalequitas. Nos momentos de aflições da nossa vida, para nós não desanimarmos, nós precisamos de uma cobertura espiritual. Uma cobertura espiritual do seu líder, uma cobertura espiritual dos seus pastores, uma cobertura espiritual dos seus pais. Enfim, é bom que tenha sempre alguém nos cobrindo espiritualmente, porque a cobertura espiritual, ela funciona como um guarda-chuva aberto sobre a nossa vida. Todo o ataque das trevas, eles vão bater nesse guarda-chuva e não vão atingir a nossa vida, porque nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual. Ou seja, uma cobertura espiritual é alguém cobrindo você de oração para que você possa vencer as aflições da vida sem desanimar. É alguém nos cobrindo de oração para que nós possamos ser vitoriosos em tudo aquilo que nós fizermos. A cobertura espiritual, pelo menos na minha maneira de pensar, na minha maneira de ver a Bíblia, a cobertura espiritual, ela faz toda a diferença na nossa vida. Então, para nós concluirmos essa mensagem,
eu quero reprisar os pontos para nós concluirmos. Então, nós precisamos aceitar falhar em alguns momentos da nossa vida. Quando nós aceitamos que nós somos falhos, nós não vamos desanimar. Precisamos também nos cercar de pessoas que nos motivam, pessoas que têm aquela motivação, pessoas que nos levantam, nos colocam para cima. Precisamos também ter cobertura espiritual sobre a nossa vida no nome de Jesus. Eu creio que esses segredos, sem dúvida alguma, sendo colocados em prática, com certeza nós vamos passar pelas aflições de uma forma diferente, como nunca nós passamos antes, porque Deus, Ele revela a sua palavra para que Ele possa nos abençoar, para que Ele possa nos dirigir em nome de Jesus. Que essa palavra possa alcançar o seu coração, possa alcançar a sua família, que essa palavra possa fazer a diferença na sua vida. É a minha oração, é o meu desejo, no nome do Senhor Jesus. Amém.